Bem, tivemos aqui um problema técnico. Diogo, obrigada por estares aí. Muito obrigada. Vou ver se salvo a minha convidada, Sol. Já te vou buscar. Esperemos que as pessoas que nos estavam a acompanhar a juntar-se a nós, porque realmente tu ias ah, continuar aqui uma coisa muito importante. Estou aqui. Estás aqui. Não sei o que aconteceu, houve aqui um problema qualquer. Eu vi, de repente apagou, né? Diogo, vou tentar salvar a live, sim. Vamos só aqui ver se os nossos Depois vai convidados. ficar em salvo em itens salvos, né? Então, aí, Já estamos a recuperar, está a voltar toda a gente. Sol, não te esqueças do que vais dizer. Obrigada a todos, tivemos aqui um problema. Esta live vai ser mesmo poderosa. Já está a ser, por isso partilhem. Ainda bem que não desistiram de nós, porque a Sol agora vai continuar aqui a dar o ouro. Sol. eu comecei, então, em 2009, o que eu fiz? Eu comecei um processo de reeducação alimentar e eu comecei a escrever, porque eu fiquei, assim, 3 meses fazendo tudo certinho, e não conseguia emagrecer 1 quilo sequer. Todo mundo na primeira semana emagrecia 3, 4 quilos e eu nada, nada, nada. Aí eu falei, bom, eu vou começar a escrever, fazer um diário. Vou começar a escrever o que está acontecendo, o que eu sinto, e vou anotar, escrever tudo que eu como, tudo que eu faço de atividade física. E aí eu comecei a registrar isso no Google, no Blogspot. Eu abri um blog, mas eu não deixava público. Eu não deixava aberto para o público. Eu ficava com ele particular. E nessas de eu escrever ali, eu estar nesse ambiente, né, na época, que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada disso nas redes sociais, eu comecei a conhecer umas pessoas, umas mulheres que também estavam passando por esse processo e estavam compartilhando. E aí eu falava que eu estava escrevendo, mas que eu não compartilhava, porque eu tinha medo de me expor, de colocar minha vida ali e tal. E aí elas foram me incentivando até que eu abri para o público e deixei as publicações lá e continuei a escrever. E a partir do momento que eu comecei a escrever, comecei a ter progresso. E aquilo começou a me motivar. E o ambiente também no lugar do Blogspot, na época, blog era a rede social do momento, né? Era muito incentivador. Nós incentivávamos umas às outras, fazíamos amizade, tinha alguns encontros presenciais, mas eu não participei de nenhum. E nessas de eu começar a escrever e me conhecer e entender o que estava acontecendo comigo, apesar de que na época eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, foi contribuindo com o meu processo e tal, e eu Deixaste consegui, simplesmente fluir, deixaste simplesmente fluir na escrita aquilo que tinha na alma, sem julgamentos, sem nada. sim, E eu registrava também tudo que eu fazia, como uma forma de manter um arquivo histórico, sabe? Eu queria falar, deixa eu ver esse processo, como é que vai funcionar. A minha ideia, inclusive, num futuro próximo, é transformar todo esse conteúdo do blog num livro. Aí eu vou romantizar. Uau! Mas vamos ver se eu consigo, né? Mas eu acho que eu consigo sim. Porque está tudo lá, está no blog, e o blog continua ativo até hoje, né? E aí, depois chegou uma época que começaram a surgir as redes sociais e tal, e eu parei um pouco com o blog, porque eu estava no meu peso ideal, estava tudo certo, e não voltei. E, e Oh, Sol, agora, né? desculpa interromper-te, tu tomaste consciência nessa altura que o facto de teres começado a escrever foi aqui, de certa forma, uma ajuda para começares a emagrecer? Sim, tomei Tomaste. consciência. Tanto é que o nome, eu não tinha o nome ainda do blog, e eu coloquei escrever para emagrecer. Né? E aí eu entendi que alguma coisa estava acontecendo dentro de mim, que aquela escrita, colocar aquilo no papel, estava me ajudando. E aí eu fiz uma recapitulação da minha vida. Eu pensei, poxa, mas na minha adolescência eu também escrevia. Depois, quando eu fiquei mais adulta, eu escrevia cartas para as minhas amigas que moravam longe. Eu fiz intercâmbio e quando eu morava em outros países, quando eu morei em outros países, eu também escrevia para as pessoas. E isso me ajudava a colocar meus sentimentos para fora. E então, essa contribuição que a escrita me deu
eu coloquei inconscientemente, mas de alguma forma consciente, eu coloquei também nesse processo que eu falei, meu Deus, eu preciso conseguir, né? Claro. E aí, indo, isso aí foi em 2009, eu demorei quase 3 anos para emagrecer os 30 quilos, foi bem lento, mas eu estava curtindo o processo e eu queria que fosse definitivo. E eu me mantive no peso durante muitos anos. Depois, em 2020, né, logo depois que eu voltei a trabalhar, depois da pandemia, muitas coisas aconteceram aqui dentro de mim. E quando eu voltei a trabalhar, aconteceram algumas coisas que eu falei para mim mesma, eu já estou na idade de me aposentar. Só que eu não quero parar. Eu estou jovem, eu estava com 57 anos. Eu falei, eu estou jovem e eu quero continuar a fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí comecei a ir em busca do que eu poderia fazer depois que eu me aposentasse. E essa busca levou para várias áreas, inclusive o ciclismo. Pensei em fazer alguma coisa relacionada ao ciclismo, andar de bicicleta, tal, mas ainda não tinha nada planejado nem nada. Até quando foi em dezembro de 2020, um pouco antes, eu decidi, falei, eu vou me aposentar, mas eu vou ter um tempo, porque assim, no Brasil, quando a gente é funcionário público, a gente tem uma coisa que se chama licença-prêmio. A gente tem direito a 1 mês bônus de férias. Uau! A minha vida toda trabalhando, eu tinha 5 meses de férias para tirar antes da aposentadoria. Então, eu tirei esses 5 meses antes de me aposentar. E dentro desses 5 meses, chegou dezembro de 2020, eu estava assistindo uma live, uma aula no Instagram, e a pessoa da live, o Yezer, não sei se você conhece, ele é criador de conteúdo, ele ensina a usar o Instagram, ele estava analisando o perfil de várias pessoas. E uma dessas pessoas que ele analisou era uma analista corporal. E quando ela começou a falar do trabalho dela, eu falei, o que é isso? Eu quero conhecer. Gostei. Eu acho que isso daí vai contribuir comigo. Eu fiquei curiosa, muito curiosa, e ela falando dos traços de caráter e tal, e o que a análise corporal podia trazer para a pessoa. Quando acabou essa aula, eu chamei ela no particular e perguntei mais informações e marquei uma análise para mim. E quando a gente fez essa análise, foi muito esclarecedor para mim. Eu já me conhecia muito bem, eu vinha de décadas de terapia, eu fiz terapias de várias abordagens terapêuticas com psicólogas, fiz psicanálise, fiz várias linhas durante alguns anos, depois eu ia mudando, mas a análise corporal me deu respostas. E explicou para mim, olha, Solange, você é assim porque você nasceu assim. E se você continuar insistindo em não ser quem você vai continuar nessa dor e você vai continuar brigando com o seu corpo, a sua tendência a engordar. E não era só com isso que eu estava brigando a vida inteira, era com outras questões internas também, mas o mais visível era o peso, porque eu entrava na dor e isso ficava claro no meu peso. Tem gente que fica com doenças de pele, tem pessoas que têm infarto, problemas de pressão alta, ir comigo. Reagem de maneiras diferentes, exatamente. E pronto, nós hoje estamos a trazer mais aqui a questão do excesso de peso, não é? Porque é que afinal as pessoas não conseguem emagrecer? O que é que está por trás disso, não é? Porque realmente é isso que é importante trazer para Isso. aqui. E então, tu depois disso tomaste mais uma consciência, não é? Que foi aqui muito mais poderosa. Aí a minha analista falou para mim, olha, a tua oral está adormecida, ela não existe, você precisa trazer ela de volta. Aí eu falei, mas o que eu faço para parar de brigar com a balança? Aí ela falou, aula de dança. Eu, o quê?
Aí ela falou, vai fazer aula de dança. Aí eu falei, você tá louca? Ela falou, não, vai fazer aula de dança. Aí ela falou para eu trazer a minha oral de volta. Ela falou para eu fazer coisas para trazer a minha oral de volta, entrar em contato com os meus sentimentos, aguçar os 5 sentidos, fazer comida. Chorar, não é? Permitir chorar. Sim, permitir chorar. E é difícil chorar quando a gente não está com a oral dentro da gente viva, né? E aí, e aí eu fui fazer aula de dança e fui começar a perceber mais os 5 sentidos e comecei intencionalmente a trazer a minha oral de volta. E eu estava 11 quilos acima do peso nesse período. E, de repente, comecei a emagrecer e emagreci rápido e tranquila. Aí eu falei, isso aí foi em janeiro de 2021. Aí eu falei, não, eu preciso aprender mais, eu quero aprender mais, porque eu entendi algumas coisas, mas eu não consegui entender direito, né? E aí o corpo Mais espiritual no fundo, não é? e eu fui, me inscrevi para o curso de analista e eu entrei, mergulhei nessa viagem interna, né? Que a gente passou o ano de 2021 praticamente inteiro nesse processo, e ainda continua, e a gente ainda continua, porém, eu consegui entender essa minha parte, esse meu lado dessa batalha. E aí a batalha deixou de ser batalha, a guerra fez paz, e, e ainda eu passei um período que de vez em quando eu ainda vou na balança ver se eu estou acima do peso, e assim, a minha cobrança não é mais em ficar muito magra, a minha cobrança hoje é em fazer meu trabalho direito e ter uma vida saudável e cuidar de mim de forma saudável em todas as áreas da minha vida. E está no recurso, né? Essa Olha, a estavas grande. aí a falar, estavas aí a falar só da tua oral, não é? Há pessoas que não sabem o que isso é. Vamos falar só aqui muito, muito por alto, não é? A análise corporal, muito, de uma forma muito simples, é uma análise que é feita através do formato do nosso corpo para nós percebermos como pensamos, sentimos e agimos. A partir dessa análise, nós vamos perceber a percentagem de 5 traços de caráter que toda a gente tem, e esses traços de caráter basicamente são, de uma forma muito simples, 5 dores, 5 feridas emocionais que toda a gente tem e que vão influenciar, sem dúvida, situações na nossa vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na nossa parte financeira, mas aqui em particular na dificuldade de emagrecermos. E o traço oral, não é? Que está relacionado com a ferida do abandono, é de facto aqui um desses traços que, se estiver na dor, não é? Porque os traços podem estar na dor ou no recurso, no seu superpoder, que pode dificultar aqui o processo de emagrecimento. Sol, afinal, o que é que falha nos processos de emagrecimento? Olhar para dentro da pessoa, olhar o que tá impedindo a pessoa de realmente ter uma vida saudável. Eu falo, o meu processo é um processo de você adquirir uma vida saudável como um todo. E aí, se a pessoa que está cuidando de mim, um médico, um nutricionista, um personal de atividade física, um psicólogo, se ele não entende, se ele não acessa o meu inconsciente justamente no ponto que me obriga a ter um corpo maior, porque qual é o problema? O problema é que eu tenho que ficar grande, né? O meu corpo precisa ficar grande, precisa ficar maior. Se eu tento emagrecer, eu passo por uma dieta, sigo direitinho, se eu sou disciplinada, eu até emagreço. Mas acontece o que acontecia antigamente comigo, que as pessoas ficavam já esperando. Quanto tempo? Acho que deviam fazer apostas, entendeu? Quanto tempo a Sol vai conseguir ficar desse jeito? Eu aposto que... Nossa, eu tenho certeza que comentavam, porque até eu duvidava de mim mesma. Entendeu? Todo mundo duvidava de mim. E como todo mundo faz com quem está sempre aumentando, diminuindo de tamanho, né? E isso muito estressante e muito dolorido para a pessoa que está nesse processo
ela fala assim, ah, eu sou sem vergonha. Ah, eu vou lá na geladeira e eu roubo um pedaço de chocolate. Você não precisa roubar um pedaço de chocolate. Você vai lá e come o pedaço de chocolate. Sente o sabor, saboreia. Ele faz parte da tua vida. É A importante você ter proibição é essa... um grande problema, não é? Desculpa. A proibição, acaba por ser um grande problema, não é? Quando nós achamos que não devemos, que não podemos, é quando torna aí tudo ainda pior, não é? Pior, exatamente. Quando você se coloca numa posição de estou sendo punida pelo universo, por Deus, por todo mundo que a gente já falou antes, né? Estou sendo de alguma forma punida por eu ser safada e sem vergonha e ir na geladeira e roubar a comida. Então, eu estou passando por um processo onde eu estou cumprindo uma penitência. Esse processo, se eu obedecer, se eu fizer direitinho, ele vai ser rápido. E aí, quando chegar lá na frente, eu vou poder voltar a ser tudo que eu era antes, e fazer tudo que eu fazia antes, e, e tudo bem, porque vai acontecer algum milagre e eu não vou ganhar peso novamente. Mas se você não tira essa necessidade, quando você tira a tua necessidade de ficar maior, você pode até se alimentar e comer e você não vai engordar porque você não vai cometer os excessos. Você não vai precisar ultrapassar os limites. Você não vai sentir essa necessidade, essa vontade, a compulsão. É E isso compulsão que depois também leva um sentimento de culpa, não é? Que é já falhei outra vez e depois é perdida por 100, perdida por 1000, comi uma fatia de bolo, agora também já posso comer duas e depois três e depois. a gente fala que já que, né? Já que eu comi um pedaço de bolo, eu vou comer o resto do bolo inteiro. Já que eu comi um sanduíche, eu vou comer todos os pães que tem aqui em casa. Já que eu comi um pedaço de pizza, eu vou comer a pizza toda, entendeu? Então, já que a gente fala, deixa a Jaque em casa e vamos trabalhar um novo modo de sentir, pensar e agir, né? E aí a Olha, gente tem... estás a Fala. falar de uma coisa interessante que me fizeste lembrar. Não sei se é um vício, não sei, é um comportamento que muitas mulheres têm, sobretudo mães, que é o filho não comeu tudo, então ela vai comer para não deitar fora, não é? Eu acho que há muito, pelo menos nós em Portugal temos muito esta, esta ideia, esta mentalidade de deitar fora não, vou comer porque o miúdo não acabou de comer e então a pessoa acaba por ser ali uma espécie de lixo, não é? Ela Lata não de... quer deitar fora, mas apesar de estar satisfeita, come. Uhum. Isso tem muito a ver com a nossa cultura, né? Nós herdamos a cultura de Portugal nesse sentido, mas eu falo assim, eu tenho muito disso. A minha avó era portuguesa e eu tenho muito disso, de não jogar comida fora. Sobrou comida da criança, eu guardo, congelo, e na próxima refeição eu como, entendeu? Ou então a criança come, se ela quiser ainda. Mas não precisa colocar para dentro todo o lixo. E aí entra o lixo emocional também, né? Porque uma grande parte das pessoas que têm necessidade de estar maior é porque elas carregam mais carga do que elas podem carregar. E isso significa eu deixar de cuidar do que é mais importante no mundo, que é a minha vida, os meus problemas e as coisas relacionadas à minha família imediata, e eu começo a carregar outras pessoas, outras vidas e outros problemas que não fazem parte do meu meio, meu núcleo, né? Importante. Exatamente, no ambiente. E isso faz com que eu tenha que ficar maior para poder carregar esse lixo emocional de todo mundo. E muitas vezes nós carregamos o lixo emocional dos outros para não enxergar os nossos próprios problemas. Porque é muito mais difícil eu resolver os meus problemas, porque dá trabalho, eu tenho que ir lá atrás, eu E tenho que ir temos lá que em... entrar muitas vezes em confronto com outras pessoas, não é? Temos que dizer que não, temos que nos impor e isso é Sim, desconfortável porque muitas vezes também há aqui uma espécie de dependência emocional, não é? Isso causa muito desconforto e então mais vale ficar mal
do que causar este abanão no sistema, no ambiente em que estamos inseridos, não é? E muitas vezes a gente tem que dizer não para pessoas que a gente ama, porque essas pessoas perdem o limite, né? Então a gente acostuma, a gente é educado a deixar as pessoas invadirem o nosso espaço e a gente não coloca limite, e aí vira uma dinâmica doentia que você vicia nela, é um looping. Perde o controle completamente, não é? Exatamente. É um looping de atitudes abusivas, entre aspas, porque você permite que a pessoa invada o teu espaço, ocupe o teu tempo e te tire da tua vida para você cuidar da dela. Ao mesmo tempo, você não cuida da sua vida ou por fuga ou por opção, né? Porque você está acostumada a agir daquela forma e você aprendeu que é a forma correta. Vamos primeiro cuidar dos outros, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito importante para mim. Ela já tem mais idade do que nós, do que eu, principalmente. E aí ela estava comentando que a filha dela, que tem 30 e poucos anos, 40, chega em casa e antes de ir para casa e cuidar da família, ela para na praia, senta um pouco e fica ouvindo o mar, pensando um pouco na vida. Ela tem bastante esquizoide. E aí ela vai, depois daquele período, 15, 20 minutos que ela fica ali sentada na praia pensando, ela pega a cadeira e volta para casa, e aí ela cuida de todo mundo. E aí ela falou assim: pois é, quando eles eram crianças, eu primeiro cuidava de todo mundo, e se sobrasse tempo, eu cuidava de mim. E assim, sem ir de um extremo ao outro, porque nós mães temos que cuidar dos nossos filhos, e é nossa obrigação como função mãe, mas quando a gente entra num avião, a aeromoça deixa muito claro que se tiver alguma situação de emergência, a gente tem que primeiro colocar o colete salva-vidas em nós, para depois colocar nos outros. E quando a gente tem essa real percepção de como isso funciona no dia a dia, a gente consegue se cuidar melhor e ser uma melhor mãe. Então, eu posso dizer, hoje, aos 59 anos, eu não sou ainda a mãe ideal, a minha filha já é adulta, mas eu sou uma mãe muito melhor do que eu fui a vida inteira, vivendo na correria, não tendo tempo para mim, não me colocando como prioridade e tendo uma grande necessidade de ser forte, de me proteger de algumas situações, e também eu me sentia abandonada e eu tinha essa necessidade de mostrar para o mundo: olha, eu estou grande, alguém, por favor, me veja e venha cuidar de mim, vem me ajudar. Entendeu? Então, eu tinha as 3 necessidades básicas, que são proteção, destaque e força. São os 3 motivos que levam o nosso corpo a ter essa necessidade de ficar maior. Ah, é só isso, Sol? Não, não é só isso. Isso é só, eu falo que é a primeira marcha do carro. Como é que em Portugal fala marcha também? A primeira velocidade, a primeira mudança, sim, sim, sim. Exatamente, é a primeira, é só a clareza, né? Que faz, fala, olha, é isso, o caminho é por aqui. Então, agora vamos cuidar de você, e você vai ser a prioridade, e vamos ver o que está por trás disso. O que o teu inconsciente precisa para ele entender, e para você, por meio das tuas atitudes, por isso que fala que é comportamental, por meio do teu comportamento que vai mudar, e para isso você precisa escolher mudar de comportamento. E aí todo mundo fala assim: eu vou ter que comer só vegetal daqui para frente? Não, não vai ter que comer só vegetal. Eu vou ter, porque hoje eu vou para academia, eu faço musculação, eu faço zumba, eu faço alongamento, mas hoje eu tenho tempo. Eu estou trabalhando como analista corporal, mas eu administro o meu tempo. Mas se você não tem tempo, você não precisa fazer todas essas atividades, você precisa fazer uma atividade que lhe dê prazer e que faça com que os teus músculos, os teus órgãos trabalhem e você entre num processo de déficit calórico. Então, muitas vezes nessas situações. Equipe, né? Desculpa.
Oh, desculpa. É o que acontece muitas vezes nestas situações, não é? As pessoas deixam de ter prazer, de sentir prazer nas mais pequenas coisas. E é aqui que tudo também começa a cair, não é? A descambar. Uma vida sem prazer não é vivida, não é? Exatamente. E uma vida sem prazer, quando você vive mais do que uma vida, né? Não vive a sua, e, e outras coisas mais. Mas, assim, eu falo que é um trabalho em equipe, né? Nutricionista com conhecimento do comportamento das pessoas e essa abordagem comportamental, porque ela é muito mais profunda. A pessoa que trabalha a atividade física também precisa entender como essa pessoa funciona. Eu observo, às vezes, lá na musculação, quando chega uma pessoa oral, né? Eu morro de pena e eu preciso, eu quero montar uma palestra para eu poder apresentar para os professores de lá os traços de caráter, como eles funcionam, para ver se eles conseguem abraçar os orais, que é o traço predominante mais difícil, né, de fazer uma atividade física, de enfim, de trabalhar o corpo. Porque eles chegam já assim, o rígido e masoca, que são os outros dois traços que têm tendência a ganhar peso, ele já chega assim, ó, focado. O que eu vou fazer, qual é meu treino, e vou lá trabalhar. Agora, o oral chega assim, ó, tipo, com quem será que eu vou poder fazer amizade? Com quem será que eu vou poder conversar, né? E, eles fazem 10, sei lá, trabalho assim de musculação, e aí eles olham para o lado. Será que alguém vai vir falar comigo? Será que alguém vai me dar atenção? Então, eles realmente precisam de Olha, mais atenção, de mais carinho, de mais é, empenho do professor, principalmente no início. Porque a tendência dessas pessoas é fazer 3, 4 dias, uma semana, no máximo duas, e daí eles largam, eles somem, desaparecem. precisam, precisam sentir-se acompanhadas. Estás a dizer isso e foi muito engraçado porque esta semana aconteceu-me exatamente isso no ginásio, não é? A pessoa estava ali muito sozinha e depois começou a meter conversa e a falar e a conectar-se. E eu achei isso muito engraçado, não é? Nós que já temos este conhecimento, quando, quando vemos e confirmamos realmente como as coisas batem certas, não é? E aqui com os alemães, à partida há sempre aqui mais uma distância, não é? Mas pelos vistos, oral é igual, seja em que país for. Todo, né? É muito interessante. Muito bonito mesmo. É Então, mesmo. essa atenção dos profissionais, dos médicos, para esse lado, para poder motivar, incentivar a pessoa a abrir os olhos para se conhecer. Porque Olha, é muito, muito difícil a pessoa falar, a pessoa que está com dificuldade de emagrecer, ela chegar e falar assim: ah, eu preciso me conhecer. Ah, eu já me conheço, eu faço isso mesmo. Eu gosto mesmo de comer sanduíche com Coca-Cola e acabou, eu sou mesmo assim. Então você se acomoda numa situação de dor, né? Se aquilo lá está te impedindo de ter uma vida ativa, uma vida saudável, né? Porque de alguma forma ou de outra, a gente vai pagar a conta da saúde, né? De alguma forma ou de outra, tem o Jô Soares aqui no Brasil, ele é muito famoso, ele é muito oral e muito obeso. E ele falava: eu não tenho problema nenhum de saúde, eu sou assim, eu não tenho problema nenhum de saúde. Só que hoje ele não está conseguindo andar, entendeu? Ele não está conseguindo caminhar mais. Uma hora ou outra, a gente vai pagar esse preço. sim, Ou a pressão alta, ou o colesterol, ou a diabetes, a falta de autocuidado, de amor próprio, ela vai influenciar em todos os aspectos da nossa vida, principalmente no nosso corpo. Qual é a diferença? A diferença é que demora, o corpo às vezes demora para reagir. E exatamente, nós e estamos a quando passar. reage muito tarde, é um infarto fulminante, né? É um câncer,
são várias coisas que podem acontecer, cada pessoa reage de uma forma. Mas é Só muito lindo ver esse processo era acontecer isso nas que eu ia pessoas. dizer. Realmente tu depois começaste a trabalhar como analista corporal, não foi? Começaste depois a juntar aí a tua experiência, depois aqui ao trabalho de analista corporal e Sim, começaste aí a fazer magia na vida das pessoas, não é? sim. Como E aí, quando eu comecei a fazer o curso de analista corporal, eu já estava fazendo mentoria de transição de carreira. E aí eu brincava muito no curso, que eu falava assim, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em efeito ioiô, né? Porque eu já conhecia, já tinha passado por todas as dietas, a da lua, da estrela, da maçã, do jejum, já tinha feito tudo. Então, eu sempre brincava muito com isso com as pessoas da mentoria. E aí, quando eu comecei o curso de analista, que eu falei, eu estou entendendo agora, e eu não estou mais, eu estou agora agradecendo toda a força, toda a proteção, tudo que de bom que esse peso extra me trouxe a vida toda, e eu estou agora indo para a minha vida sem eles, porque eu não preciso mais disso. E se alguma coisa acontece na minha vida, que eu começo a ter essa dinâmica de novo, eu estou passando por uma situação difícil, e aí eu começo a comer mais, eu falo para mim mesma, eu converso comigo como adulta e eu falo, bom, Sol, é o seguinte, você sabe qual é a tua necessidade agora? Você vai trabalhar como adulta a necessidade ou você vai trabalhar como criança a compulsão? e fugir Entendeu? E à aí, responsabilidade, não é? Que é bem mais fácil, não é? Fugirmos aqui à nossa exatamente. responsabilidade. E no fundo são tudo escolhas. Sol, queres explicar um bocadinho aquilo que falaste Sim, dos uhum. das três funções do excesso de peso? A proteção tem a ver basicamente com o quê? O que é Com o traço que. rígido. É assim, a proteção, ela pode ser tanto uma proteção que aconteceu lá atrás por causa de abuso, e não precisa ser um abuso grave, mas porque eu não posso falar aqui no Instagram, senão o Instagram derruba a live de novo, tá? Algumas palavras a gente não pode falar numa live que. Então, é o que acontece. Se eu, de alguma forma, passei por alguma situação de abuso e depois essa situação ela foi se repetindo de outras formas na minha vida, e hoje, entre aspas, eu estou num relacionamento onde o meu par não me dá a atenção e o carinho e o que eu preciso como mulher, muitas vezes eu vou ter que aumentar o meu tamanho para não ficar mais atraente, para justificar essa falta de atenção da pessoa. É muito profundo, tem vários motivos. Então, eu falo assim: o processo de emagrecimento comportamental é uma área de conhecimento, não é um método. Eu tenho as minhas ferramentas, mas é uma área de conhecimento. E dependendo de como a pessoa chega para mim, aí eu vou tratar cada uma com as suas necessidades, do que elas precisam para Exatamente. chegar a essa solução. Então, essa Mediante o é. ambiente em que elas estão, mediante a análise dela, não é? Os traços Exatamente. de caráter, as feridas emocionais dela, e tu aí é que vais trabalhar de uma forma mais individual. Sol, é interessante dizer que essa questão da proteção também é para a pessoa evitar sim de ficar mais atraente e de trair o parceiro, não é? Sim, É que também, ela se também. tivesse a segurar para não trair o parceiro, É, que isto é muito interessante tudo sim, muitas vezes de uma forma inconsciente, mas é isso que acontece, não é? exatamente, também. Isso acontece, e porque se eu não ficar atraente, os outros homens não vão olhar para mim. E a mesma coisa acontece com os homens em relação. É tudo mais seguro. E aí eu não vou sofrer as tentações de trair o meu parceiro. E isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também, quando eles não estão se sentindo dando conta da área mais íntima da vida deles, né? Uhum. E aí tem a outra necessidade, que é o destaque, que entra mais na dor do abandono. Quando eu não me sinto vista, eu não me sinto
esperar a Sofia voltar ou eu voltar, quem volta primeiro? Quem travou, você ou eu? Fui eu, acho que fui eu. Eu já não sabia mais. Eu fico com medo do Instagram, porque o Instagram já me derrubou e eu preciso descobrir quais são as palavras que eu falo, que o algoritmo proíbe. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, eu estava falando do destaque, né? Então, quando eu me Sim, sinto abandonada, quando eu não sou vista, eu sinto que eu tenho necessidade de ser vista, de ser valorizada, de ser apreciada, de falar, colocar ter a minha ouvida, opinião, não é? Ter carinho. receber e dar carinho. Se eu me sinto, caramba, eu vou dar carinho, as pessoas não querem carinho. Ou então, eu vou dar a minha opinião, ninguém quer ouvir. Eu estou me sentindo aqui abandonada, né? E essa dor do abandono é muito forte, porque é a dor do traço oral. E o traço oral é muito intenso, né? Nós sabemos disso. Ele é muito intenso. E quando ele sente muito. Então, quando a gente fica na dor do abandono, que a gente acha que inconscientemente, não é nem consciente, consciente você acha que você está socializando, porque a gente coloca panos quentes nas coisas que acontecem no nosso dia. Mas inconscientemente você sente que você não está sendo vista e não está sendo valorizada de alguma forma, o que acontece? O teu corpo precisa se Chamar destacar. a atenção. Atenção. Isso acontece muito até com crianças, né? Nasceu um irmãozinho e todo mundo está dando atenção para o irmãozinho menor, que acabou de nascer, o bebê. Aquela criança maiorzinha, ela começa a ganhar peso, porque ela precisa aparecer. Ela fala, ninguém vai olhar para mim aqui, não? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com como as outras pessoas também, né? E principalmente com as crianças. E a última necessidade, que é a necessidade de força, está relacionado ao traço de caráter masoquista, que eu acho assim, é um traço bem difícil de lidar. Eu sou muito masoca também, e eu sinto que ele é muito sensível, é um traço extremamente sensível, é tão sensível quanto o oral, mas não demonstra, ele guarda tudo para si. E fora isso, o masoquista, por passar essa... O masoquista quando uma pessoa tem um traço de caráter masoquista predominante, ela é muito confiável. É uma pessoa que todo mundo gosta de conversar porque ela não vai fofocar para ninguém. Ela não vai contar para ninguém. E aí essa pessoa, ela começa a virar a lata de lixo emocional das outras. Todo mundo vem contar os problemas para ela. E geralmente essas pessoas arrumam trabalhos de muita responsabilidade, onde também a empresa joga nas costas dela toda aquela responsabilidade de dar certo, de ter sucesso. E pelo fato do masoquista ser muito fechado, ele não externa esses sentimentos, ele não coloca para fora. Ou seja, ele precisa se tornar um tanque de guerra para aguentar tudo que ele está aguentando. Né? Isso é muito, muito difícil. Comigo, no meu processo, eu trabalho muito isso com a minha masoca, e nas pessoas que eu atendo também, a masoca é difícil. Por quê? Masoquista Não... cresceu aprendendo que ele é importante quando ele ajuda os outros, e ele é importante quando ele resolve os problemas dos outros, ajuda as pessoas a resolverem. Quando ele contribui, por exemplo, precisa ajudar voluntariado numa situação de carência, né? Numa situação de as pessoas carentes, o masoquista vai e ajuda e dá tudo de si. E lá no fundo, às vezes ele fala assim, eu estou cuidando desse, estou cuidando daquele, estou cuidando dessa situação, estou cuidando de tudo. E quem está cuidando de mim? Né? Nem eu cuido de mim. E não cai essa ficha. Ele continua com essa necessidade de força. Então, quando o masoquista realiza, cai na real, que ele não precisa carregar o peso dos outros e ele começa a dizer não, é libertador. Quando ele aprende a dizer não, é Começa libertador. a esvaziar, não é? É libertador. E eu tenho uma cliente que ela começou a dizer não de forma bem assertiva e educada, porque o masoquista explode, né?
E aí o que acontece? Quando o masoquista explode, ele sente culpa depois. E aí piora toda a dinâmica. Toda a situação fica pior ainda. E aí ela aprendeu a se colocar de forma assertiva, de forma clara, educada, sem explodir, e a colocar o limite, parar as pessoas antes delas invadirem o espaço. Isso deixou algumas pessoas chateadas? Sim, e algumas pessoas muito importantes. Poxa, você não me dá atenção mais, você não olha mais para mim, você não me leva mais no supermercado, você não faz mais isso para mim, você não me leva para fazer compras, você não me leva para o shopping. Ou seja, era motorista, era masoquista, é função, né? Não é o amor, não é a companhia que as pessoas querem dele, elas querem a função que ele ocupa. E, cara, quando você se liberta disso tudo, é um processo, demora um pouco, mas quando você vai se libertando e você vai se sentindo melhor, isso é libertador, isso é incrível, é lindo demais de ver. Só, engordar tem alguma coisa a ver com a idade? Porque muitas vezes Ah, ouvimos dizer isto, né? Ah, cheguei aos 40 agora, não há hipótese, né? Tem sim, alguma coisa a ver tem com a idade? dificuldade, as dificuldades ficam maiores, né, por causa dos hormônios, do metabolismo, isso é do ser humano mesmo, é biológico, mas não é impossível. Eu consegui emagrecer 30 quilos com quase 50 anos, com 47 anos. Entendeu? Então, se eu falo assim, se eu conseguir, todo mundo consegue. Porque. E assim, agora, em 2020, para 2020, para o início de 2021, eu emagreci 11 quilos também, e eu estou com 59 anos agora. Então, eu não estou mais com aquele corpo que eu tinha aos 20 anos, quando eu emagreci 25 quilos, mas eu estou muito bem, eu tô mais saudável. Se você pegar meus hemogramas, os exames todos meus, eu estou muito mais saudável hoje do que eu estive a minha vida inteira. Bem, que bom. Então, é libertador quando você passa por um processo desse e você quer ajudar as outras pessoas também. Você fala, poxa, se eu conseguir, eu também posso ajudar as outras pessoas a passar por esse processo e a se libertar também. Basta A ter única, haver uma tomada de consciência, não é, Sol? Aqui é o que é importante. Olha, quais é que são assim as desculpas que as pessoas mais arranjam para não conseguirem emagrecer? O que é que elas dizem? Que não conseguem emagrecer porquê? genética, idade, metabolismo. Ah, os meus ossos são pesados. Os meus ossos são muito grandes. É óbvio que se uma pessoa grande, ela não vai ficar uma Gisele Bündchen, né? Depende da pessoa, depende do metabolismo dela, tal. Mas quem é que quer emagrecer para ficar super magro? As pessoas querem, elas têm que querer emagrecer para ficar saudável. Então, qual é a grande sacada aqui? É você realmente querer ter uma vida mais saudável. É muito difícil para uma pessoa que não quer mudar os hábitos, mudar seu comportamento e mudar a sua visão da sua vida, da forma que você lida com os seus problemas, da forma que você lida com as pessoas, o teu trabalho. O nosso corpo pede Envolve isso tudo, tudo, né? envolve tudo, né? Eu tenho uma cliente que eu comecei o atendimento dela em novembro, e aí quando chegou em janeiro, ela virou para mim e falou assim, bom, agora que você já está cuidando da minha vida inteira, vamos começar a falar do emagrecimento. Aí eu falei, pois é, ela já estava começando a emagrecer, mas a gente estava ajustando algumas coisas na vida dela, né? E o relacionamento dela com a filhinha dela pequena melhorou muito, e isso ajudou ela já a diminuir. Ela não emagreceu em peso, mas ela já emagreceu em aparência, em físico. E hoje ela já está no processo. Então, a pessoa passa a organizar tudo que está impedindo ela de emagrecer. De estar no verdadeiro corpo dela, não é? Porque quem está Exato. assim está em forma de defesa, não é? No fundo. Só, qual é que foi A assim? existência dos outros que querem que ela seja quem ela não é, né? E você precisa existir
da forma que você é e respeitar os seus traços, né? E aí a gente leva muitos traços em consideração nesse processo, porque muita gente está toda desequilibrada nos traços, né? Ela é 30% oral e a oral dela não existe. E assim, não está existindo porque falaram para ela a vida inteira que chorar era feio, que era mostrar fraqueza, enfim, que mostrar sentimento era dor, né? Muitas vezes a pessoa relaciona sentir com dor. Então, se é para sentir dor, eu não vou sentir. Ninguém quer sentir dor, né? Então, tem que trabalhar toda essa dinâmica interna e inconsciente primeiro, para depois ir para o físico. E o físico vem depois, assim, naturalmente. Sol, qual é que foi assim o caso ou os casos mais marcantes que tiveste? Olha, tem dois casos que foi bem interessante. Um fez o processo todinho comigo, e aí chegou um momento que ela resolveu caminhar sozinha. Ela deu uma estacionada. Nenhum dos casos voltaram a engordar até agora. Nenhum dos casos ganharam peso. O que eles emagreceram, comigo eles emagreceram e não voltaram. Mas assim, ela deu uma parada. Ainda faltavam uns 8 quilos. Ela já tinha emagrecido uns 10 quilos comigo. Deu uma parada. Ela foi resolver questões familiares. Começou a dizer não. Resolveu, isso daí ela fez depois do processo comigo, ela já sabia o que ela tinha que fazer, né? Resolveu a vida dela com a filha e começou a aceitar a filha do jeito que a filha era, porque ela tinha uma resistência muito grande em aceitar a menina que era muito esquizoide e queria a caverna dela. E aí, quando ela começou a dizer não, ela emagreceu bem rápido os últimos quilos que ela precisava emagrecer. E recentemente eu encontrei com ela está muito bem, muito feliz. E aí ela falou assim: agora eu vou cuidar do pilar do relacionamento. Então, ela está com os dois pilares já colocando todos eles em ordem e está agora trabalhando relacionamento. Então, isso é muito lindo de ver. Quando ela veio para mim, foi lá quando eu comecei e eu ainda não tinha muita experiência, eu estava praticamente aqui testando a minha forma de trabalhar. E ela estava muito na dor, muito na dor, muito na dor. Ela estava pensando em morrer, ela já não estava mais vivendo. Ela estava trancada em casa, não saía. Ela estava com quase 100 quilos, estava muito na dor. E eu falava, eu chamei ela com a câmera e ela estava sempre escura, sem luz. Ela não queria que eu visse ela. Muito abatida, muito, muito doente. E com muitas dores no corpo, nos joelhos, nas costas. A casa estava toda desarrumada, tinha problema de eletricidade, problema de encanamento, problema toda a vida dela era problema. E aí eu conversei com ela educadamente, convidei ela para participar do meu processo, porque eu estava testando, e aí ela começou a colocar barreiras. Ah, porque eu já tenho idade, ela é da minha idade. Ah, porque eu já sou velha. Ah, porque eu tenho que cuidar da minha família, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, porque meu irmão, porque minha tia, porque minha avó, meu avô, todo mundo. E aí, quando eu vi que não estava funcionando da forma educada, aí eu cheguei e fui na dor, assim, e eu falei: e aí? Você está esperando o quê? Eu estou te jogando a boia. Você está querendo que eu puxe a boia e fale tchau, fui embora? Eu não vou ficar com pena de você, né? Não, eu falei isso para ela, né? Não, eu não. Você, uma coisa eu te garanto: os outros podem até ficar com pena de você, mas eu não vou. Eu estou te convidando e eu acho que é uma oportunidade de você dar uma chance para você mesma. E ela deu essa chance e a gente tem uma amizade muito bonita e isso é muito lindo de ver. Eu fico emocionada quando eu vejo ela, porque eu vi essa mulher na dor. E assim, hoje eu sou a minha persona modificada. Eu já estive nessa dor. Eu já estive nesse Sabes buraco. bem do que falas, não é? Exatamente. Eu começo a me emocionar. Eu já tive nesse buraco que não tinha saída. Eram paredes em volta de mim, eu não via saída. E eu fui
subindo, foi um poço, e eu fui subindo nas unhas, e foi sangrando muito, e demorou muito tempo, demorou muitos anos para eu chegar onde eu estou hoje. E aí, se eu posso ajudar uma pessoa em 1 ano e meio, 2 anos, a emagrecer 20, 30 quilos, mesmo que depois ela continue o processo por si só, sabendo o que ela tem que fazer, porque eu falo assim, eu sou professora, eu fui a vida toda professora, eu me aposentei, mas a professora não sai de mim. Então, eu ensino para vocês o processo. Quando eu vejo que você já aprendeu o primeiro passo, vamos para o segundo passo, de acordo com você, como você funciona. Então, a gente está indo cada passo. Uma coisa difícil de trabalhar, principalmente no oral, é o imediatismo. O oral quer um milagre hoje, entendeu? O oral quer... inclusive, eu criei um personagem que, de vez em quando, eu trago ele, que eu tenho a roupa de Hogwarts. Então, eu ponho minha capa de bruxa, eu tenho a varinha da Hermione, e aí eu uso a minha vara, mas eu tento fazer a mágica do emagrecimento, e a minha bruxinha, né, a professora de Hogwarts, não consegue resolver. Mas, voltando, né, a esse processo, é muito bonito ver essa caminhada e ver que eu consigo fazer com que as pessoas caminhem de forma mais rápida, sem errar tanto, né? Então, eu falo, olha, se você... Sem ter esse efeito sempre de ioiô também, né? Só que é muito importante. E aí, quando a pessoa insiste no erro, né, na dor, aí a gente trabalha isso e eu falo, olha, se você insistir nesse caminho, a gente não vai para lugar nenhum. Aqui você sabe que não vai dar certo. Vamos por esse caminho que eu conheço, né? Então, aí a gente vai para um caminho que já é conhecido. A pessoa não precisa existir como eu existo, ela não precisa fazer o que eu faço. Ela não precisa seguir a minha dieta, ela não precisa fazer a minha atividade física. Não, ela precisa ir, seguir, traçar o caminho dela. Ver o que ela precisa, né? Quem ela é e o que ela precisa, que isso é muito Exatamente. importante. Exatamente. Só diz uma coisa, as bebidas engordam? Com certeza. Todas as bebidas alcoólicas engordam. Mas acontece que você pode beber. Contanto que você beba socialmente. Eu dou uma dica, né? Que é muito óbvia, mas assim, eu falo, tenha sempre um copo d'água do lado. Então, você deu um gole da cerveja. Uma coisa muito importante para quem está em processo de emagrecimento, saboreie tudo que você beber e comer. Saboreie, porque quem está comendo, quem tem problema de emagrecimento, costuma comer escondido, entendeu? Então pega aquilo ali, engole rapidinho. É pecado. Então eu vou pegar um bolinho de bacalhau aqui dessa porção e vou comer, e eu tenho que comer rápido para ninguém ver, porque... E aí fica tenso, não tenho prazer. Eu preciso comer com prazer, eu preciso sentir o sabor da comida. Ao invés de pôr o bolinho inteiro de bacalhau na boca, dá uma mordida. Observa as pessoas magras comendo. Elas saboreiam. Dá uma mordida. Eu sempre fui assim, sempre fui de comer muito devagar, né? Lá em casa era sempre, oh Sofia, despacha, tu és tão lenta. Eu gostava, tinha muito isso, sabes? E a minha irmã muitas vezes perguntava-me, dizia-me isto: eu não percebo, eu como um bocadinho de pão, engordo logo, tu comes cereais, comes chocolate, comes imenso pão e tu não sais disso. Porque acho que é muito isso, não é? A questão do saborear, do comer lentamente, depois a digestão também faz mais devagar, não é? E outra Às coisa... vezes é difícil também nos dias de hoje, não é? Porque andamos sempre muito apressados e isso A também não ajuda. correria. Mas é muito importante você estar focada ali na tua alimentação, quando você está comendo, saborear, e quando você beber também. Porque às vezes a gente bebe, e bebe assim, ó, Vai rápido, direto, não é? e você não sente o sabor da bebida. Se você pedir um drink, se você pedir um vinho, se você pedir uma cerveja, é porque você quer saborear aquela bebida. Então, sinta, saboreie, vá aos poucos bebendo e conversa. Eu falo assim para as minhas clientes, se alimente das pessoas, se alimente das pessoas que estão com você. Coma
o amor que essa pessoa está te dando, a atenção que ela está te dando, essa conexão, essa conversa. Não perca tempo e energia conversando sobre coisas ruins. Não deixa a conversa ir para política, para religião, para jogo de futebol. Não deixa a conversa ir para esse lado. Vai para o lado de coisas agradáveis. Conversa sobre isso. Se você tiver sobre algum problema, conversa sobre algum problema, mas tenha em mente que essa conversa precisa, uma hora, mudar, a energia precisa fluir. Soluciona essa situação, mas deixa a energia fluir e se alimenta da energia boa daquilo ali. E foi muito interessante que quando, deixa eu contar essa história, quando a minha analista falou para mim, vai dançar, né? Ela falou assim, porque nós estávamos em lockdown na época. E aí os bares começaram a abrir das 17 às 19 horas só. E aí ela falou, chama as tuas amigas para ir para um bar, para conversar, e quando você estiver lá, você vai só se alimentar da conversa. Ah, mas elas vão beber cerveja, elas vão pedir batata frita, elas vão pedir comida, elas vão pedir... Tudo bem, se você tiver com fome, come. Mas se você comer antes de ir, alguma coisa mais saudável e consistente em casa, você vai sem fome. E aí você vai focar na amizade delas, porque fazia quase, sei lá, desde março que a gente não se via. E isso era dezembro, né? Aí a gente se encontrou em janeiro. Então já tinha uns bons meses que as melhores amigas não se encontravam. E foi muito interessante que a gente foi para um bar aberto, ao ar livre, né? Por causa do vírus e tal. E aí a gente serviu a cerveja, todo mundo tinha cerveja no copo, e eu comecei a prestar atenção nelas, né? E a conversar e tal. E eu bebi um gole de cerveja, eu bebi um gole do meu copo. Eu nunca, antes da minha vida, nunca na história da minha vida, eu deixei um copo de cerveja pela metade em cima da mesa de um bar. Nunca. Eu sempre tinha que beber tudo, eu tinha que comer tudo, tinha que... E aí eu vi aquele copo, estava calor e o copo da cerveja ficou quente. E aí elas foram pôr mais, eu falei, não, não põe mais, não quero. Não... Mas você não vai beber? Eu falei, não, eu acho que eu quero uma água gelada. E deixei, a cerveja foi embora, e a garçom levou... E eu falei, caraca, eu precisava registrar esse momento histórico, mas assim, é meu, né? É único, é meu, não faz sentido para as outras pessoas, né? E as minhas amigas são muito... Tem muita rigidez e psicopatia ali nelas, né? Então, eu falei, Não entendem. eu vim aqui para me conectar com vocês. E ela, o quê? Tipo assim. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, mas tudo bem, não tem aqui. É outra dificuldade, não é? Quando são pessoas completamente diferentes, depois é aqui a outra dificuldade e que podem possibilitar o processo de emagrecimento de uma pessoa, não é? Porque se nós temos ao nosso lado uma pessoa que não entende, uma pessoa que nós queremos emagrecer e a pessoa faz uma comida boa e diz, não vais comer, e nós dizemos, não quero. Ah, mas eu fiz o comer, agora tens que comer. Depois a pessoa tem aquele sentimento de culpa, não quer dizer que não, e lá vai a dieta outra vez por água abaixo, não é? E Ou depende seja, muito da... o ambiente e as pessoas que nos rodeiam é mesmo muito importante. O incentivo dessas pessoas é muito importante, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa postura em relação àquilo, àquela comida, aquela coisa que é calórica, é importante demais também, né? Então, as pessoas falam assim, você come mais um pedacinho, eu fiz isso para você. Se é uma pessoa magra, a pessoa chega e fala, eu não quero mais, obrigada, não quero mais. E a pessoa não insiste. Mas se é uma pessoa gordinha, a pessoa vai insistir. Primeiro de tudo, a outra pessoa vai insistir. E dependendo de como essa pessoa nega, então ela pode falar assim, não, eu não posso, eu tô de dieta. Olha a cara de sofrimento. Não posso, eu tô de dieta. Ninguém quer ver você sofrer, principalmente uma pessoa que fez uma comidinha linda e gostosa Só para um você. bocadinho, não é? Uma comida feita com tanto amor e carinho, como é que vais negar, não é? Então, se você tem uma postura tipo, não, eu não vou comer porque eu não quero, e ponto final,
a pessoa não vai insistir. Mas se você fica na dor, se você mostra que você está, você sente, porque eu falo, se você está sentindo dor, tudo bem, vai lá e come, né? Mas a postura, o comportamento, mas isso tem que ter um trabalho interno antes dessa dor acontecer, né? Eu tenho uma cliente que comecei a atender há pouco tempo e hoje ela me mandou uma mensagem desesperada. E aí eu fui ler, ela falou assim: amanhã à noite eu tenho uma festa de aniversário e eu queria ir só para dar um beijo nela, mas eu sei que vai ter cerveja e vai ter bolo e vai ter isso, vai ter aquilo. E aí eu falei para ela: respira, respira primeiro, e aí, vamos lá, a gente conversa depois. Mas é muito interessante que É uma hoje ruptura, não é? Parece que tem de abdicar da vida social e de estar das pessoas com quem gosta para, para passar por este processo, para se sentir bem com o corpo, e realmente isto acaba por ser aqui muito doloroso, muito difícil, não é? É sempre associado aqui uma privação para conseguir ter aquilo que é pretendido, e isso é muito difícil. Sol, está aqui uma pessoa a perguntar. hum, o que fazer, o contrário, para quem quer engordar. Quem, eu não trabalho para quem quer engordar. Você sabe que eu nunca pensei nisso, mas se a gente pensar, fizer um trabalho de pensar em relação a isso, né? É interessante. normalmente quem tem dificuldade em engordar tem um traço de esquizoide muito elevado, não é? Ou seja, são aquele tipo de pessoas que pode comer, 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 comer Vai o engordar. que lhe apetecer e nunca vai engordar. Agora, se é uma pessoa que tem um problema de bulimia, de anorexia, aí é outro problema. Aí tem que trabalhar Sim, sim. psicologicamente, tem que fazer acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para trabalhar isso. Então, depende da situação, né? Agora, uma pessoa que foi abençoada com a esquizoidia, ela vai, ela vai comer psicopatia também, né? Vai comer e vai comer de tudo e não vai engordar. No entanto, tá? Isso é um alerta, põe o sininho para tocar. Pessoas que têm bastante esquizoidia, psicopatia, que elas exageram muito na qualidade ruim da alimentação, comem muita fritura, gordura, açúcar, enfim, tudo, Vão arranjar elas outros estão problemas de saúde. desenvolvendo uma doença silenciosa que vai trazer resultados bem ruins para ela. Então, da noite para o dia, ela pode ser internada numa UTI, tendo um infarto e tendo que fazer procedimentos cirúrgicos bem sérios, né? E acho que aqui o processo é o processo de aceitação, não é? Que realmente o corpo é assim, funciona assim. Da mesma forma que as pessoas mais volumosas querem ser mais magrinhas, as magrinhas querem ser mais volumosas, acho que aqui mesmo a questão de aceitação do que é e não Sim. estar a forçar e ser quem não é para Quem é? ser, não. E não dá para mudar o corpo, né? Se você não tem bunda, você não vai construir uma bunda, né? A não ser que passe por cirurgia plástica e ponha Claro. prótese. Mas eu ainda sou antiga, eu sou antiga, eu não recrimino quem faz procedimentos estéticos, mas eu ainda sou a mentalidade. Pode ser que amanhã eu mude e tudo bem, mas eu ainda acho que a gente tem que tentar existir de forma saudável em todos os aspectos e se aceitar. É muito libertador a gente existir do jeito que a gente é e se aceitar. Eu aconselho para todo mundo. Bem, não tivemos mais perguntas, por isso vou só fazer aqui uma última contagem. Se alguém tiver alguma pergunta, que fale agora, ou então que adicione aqui a Sol, escrever para emagrecer, ou que me perguntem a mim depois da live. Nós teremos aqui para ajudar no que for preciso, esclarecer mais um bocadinho sobre este tema, ou sobre análise corporal. E, e se realmente não houver mais perguntas, só quero Gratidão. agradecer.
Adorei a Quero nossa conversa. agradecer-te por teres vindo até à Alemanha. E você ter vindo até o Brasil, gratidão. Ai, tão bom, quem me dera esse solinho bom, esse. Coloca eh, os projetos dos teus planos de vida e aí a gente se encontra pessoalmente. Mas é sempre um prazer conversar com você e espero ter igual, contribuído com sem as dúvida, sem dúvida. que as pessoas que têm sobrepeso carregam, que eu senti muito essa dor e eu não desejo isso E para há ninguém. depois tantas, nós não falámos, mas há depois tantas doenças associadas, não é? Como temos encontrado ultimamente, não é? O lipedema e uma série de doenças que às vezes muitas pessoas acabam até por não conseguir andar, movimentarem-se direito, porque as pernas ficam de tal maneira inchadas, não é? E depois isso vai comprometer o movimento do corpo e realmente é assustador a informação que o nosso corpo esconde, as dores, as feridas, tudo do que foi também vivido lá atrás, dos traumas, não é? E o que vamos acumulando e como o nosso corpo se vai alterando para reagir um, a As, tudo isso que foi acumulando, não é? É, é triste, é, mas também há que dizer que a tem, esperança não está perdida. tem como resolver, né? Tem É como verdade. resolver e E tem como. É só você confiar em alguém que tem esse conhecimento, que é competente para isso e, e se permitir, né? E nunca desistir, não é? Que no fundo foi isto que tu fizeste, tu nunca desististe. E finalmente chegaste a uma coisa que fez sentido, que realmente te deu com exatidão, com clareza, sem rodeios. E é As impressionante como fez coisas. sentido para mim e assim aquela coisa o universo conspira, né? E foi uma coisa levando a outra e as coisas foram acontecendo e foi me trazendo para cá. E hoje eu estou fazendo mentoria também de emagrecimento comportamental com uma pessoa que é especialista nesse assunto e ela também tem formação do Corpo Explica e outras técnicas e outras ferramentas, né? Inclusive, a gente vai aprender técnicas de hipnose que vão contribuir com o meu trabalho hoje, que eu achei muito legal. Estou me dedicando bastante aos estudos também. Que é muito, Fantástica, faz um excelente trabalho. é muito lindo eu passar por isso agora, nessa idade que eu estou, nesse período da minha vida onde todo mundo para, né? Eu paro de produzir, eu paro de trabalhar. E eu encontrei sentido nesse novo trabalho. Eu consigo dosar, eu consigo ver Despertar progresso das pessoas. novamente. Eu estou desfrutando, eu estou desenvolvendo uma nova habilidade, uma nova profissão, desfrutando desse período da minha vida. E com essa experiência que eu tenho de vida, está sendo muito lindo de viver. Está sendo Estás muito, a transformar realmente aqueles anos de dor que tiveste, não é? Porque foi um processo longo, muito. muitos anos de dor, difícil, e agora eu acho que é como se estivesses a ter aqui a recompensa, não é? Já tens consciência, já tens entendimento, já melhoraste a tua vida e o melhor de tudo, estás a melhorar a vida de outras pessoas. E acho que este é o bónus aqui disto tudo, não é? A grande chave também, Sofia, a grande sacada é a gente enxergar que esse processo ele vai até o nosso último dia de vida, o nosso último suspiro. Então, é um processo de autoconhecimento, de amadurecimento que é constante. E a gente vai melhorando a cada dia para que a vida fique cada vez mais leve. A minha vida hoje é mais leve do que foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e ela está cada vez sendo aperfeiçoada. A gente tem que tá aberto para se enxergar e trabalhar dentro de nós tudo Sempre que a gente nesse sentido, né? E é para sempre. vai sendo cada vez melhor, é o que eu costumo dizer, não é? Nós já não somos as mesmas que éramos há uma semana atrás. Sim, exatamente. Isso é muito bom, não é? Porque realmente estamos aqui em constante sempre aprendizagem, sempre aqui despertas, não é? Nós que vamos falando também muito uma com a outra, vamos trocando aqui ideias, vamos trocando aprendizagens e isto é muito, muito bom. Bem, não temos mais perguntas.
Vamos agradecer aqui às pessoas que ficaram connosco e àquelas que vão ver esta gravação, que eu espero que fique gravado. E se uma pergunta, podem perguntar tanto na live quanto no particular, para mim ou para a Sofia, tanto faz. E façam perguntas, esclareçam as suas dúvidas, falem conosco. Estamos aqui, não é? Para sermos felizes. Por isso vamos aproveitar aqui os recursos. Bem, Sol, aqui já é de noite. Não sei, isso já te posso dizer. Por 1h27. Já é escuro. Nós ficávamos aqui mais tempo, não é? Há tanta coisa para contar ainda. Numa próxima, se calhar. Sofia, muito Muito obrigada. obrigada. Um grande beijinho. Até à próxima, Sol. Tchau.